Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. Hoje a gente vai aprofundar um pouco as questões a respeito da Constituição Federal. Afinal de contas, é um assunto que é carimbado, né? É figurinha carimbada nos concursos públicos. Sempre vai haver uma, duas questões a respeito da Constituição, então é bom a gente estar sempre bem por dentro dos artigos todos. Hoje a gente vai ver artigo 6º, 7º e do 22 ao 24. Vários outros artigos caem aí nos concursos, mas a gente vai se deter a esses aqui, a gente vai olhar com bastante cuidado para estes e vamos ver um ou outro artigo mais que cai também aí e vamos resolver questões também, beleza? Vamos lá? Vamos estudar? Bom, tá passando por aqui? Já se inscreve no canal, já deixa seu like, o seu joinha e ativa o sininho para você ser lembrado quando chegar um vídeo novo, um vídeo bacana para você estudar. Vamos lá aprofundar o assunto e resolver a questão. Bom, e o que o artigo 6º da Constituição fala? O artigo 6º fala dos direitos. É isso mesmo, fala dos direitos sociais. Então, olha só, artigo, a gente está falando, tratando, né, ó, da Constituição. Vou escrever direitinho, né? Ó, vamos ver aqui. Tananã, aqui, ó. Constituição. Certo? Constituição Federal, e da Constituição Federal nós temos o artigo 6º. E o que trata o artigo 6º? Dos direitos, ó, direitos, e fala dos direitos sociais. E um dos direitos sociais, aliás, o primeiro colocado ali pela Constituição, é exatamente a educação. Então, direitos sociais são a educação, ó, educação, saúde, alimentação, ó, sabe qual é outro direito social? O trabalho. É, seu direito ter um trabalho, é também moradia, é também transporte, certo? Sabe que mais que é seu direito social? O lazer, a segurança. Segurança. Sabe o que mais? A previdência. Isso, a previdência social. E há outros direitos, né? Há outros direitos sociais também, né? Como a proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados, enfim, o artigo 6º ele é bastante abrangente, né? E vai tratar aí então do que? Direitos sociais. E como direito social, veja que a educação é o primeiro deles, então ganha aí importância, evidentemente, né? Já no artigo 7º, tá? Isso aí é no 6º. No 7º, o que é que traz a Constituição? Ele vai falar da condição social que deve ser melhorada das pessoas, né? Então fala que os direitos dos trabalhadores, sejam urbanos ou sejam rurais, além de outros, né, devem visar a melhoria da sua condição social. E a melhoria da condição social, tá? Então, o 6º fala dos direitos sociais, o 7º fala da melhoria, tá? Desses direitos sociais, né? Dessa condição social, e uma das condições de melhoria desse direito, o artigo 7º fala do salário mínimo. Aí você está assim, me perguntando, né? Poxa vida, professora, o que tem a ver o salário mínimo com a educação? Direitos sociais, ok, né? Porque a educação é um dos direitos sociais. Agora, qual é a relação aí com o salário mínimo? Veja você, o artigo 7º que vem trazer aí essa questão, né, da condição
social melhorada a partir do quê? A partir do salário mínimo. E o salário mínimo tem que ser fixado em lei nacional, e ele tem que ser unificado para atender, para dar conta de todas as necessidades da pessoa. Então, assim, tem que dar conta das necessidades vitais e básicas da pessoa e da sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, etc, tá? E tem que ter reajuste periódico, enfim, tem que garantir ali esses reajustes, né? Garantir o poder aquisitivo. Enfim, trata do salário mínimo. E veja que quando trata do salário mínimo, fala que tem que dar conta da educação. Não está querendo dizer que dentro do salário mínimo a pessoa tenha que ter condições de pagar uma escola particular, mas minimamente se manter estudando a si e a sua prole, certo? Então, é nesse sentido, não é para pagar uma mensalidade, porque temos escolas públicas, mas é para dar o suporte para essa educação, para a pessoa, né? Ou para sua prole, certo? Então, veja que dentro do salário mínimo tem que ter uma parcela do recurso destinada aí para saúde, para alimentação, para moradia, para lazer. E a gente sabe que condições que a gente tem, né, de salário mínimo. Mas, enfim, tá aí, é uma garantia constitucional. Bom, aí nós temos o artigo 22 da Constituição, tá? Ó, e o artigo 22, ele vai falar da União, certo? Vai falar da União. E ele vai falar que a União deve legislar, ou seja, estabelecer as leis nacionais para a educação nacional. Então, cabe somente à União determinar, né, legislar, ou seja, criar as regras, né, as normativas legais a respeito da educação nacional, tá? Da educação nacional, ou seja, é a União que vai dar conta da normativa legal da educação, tá? Já o artigo 23, ele fala da competência da União, dos estados e do Distrito Federal. Fala um pouquinho também dos municípios. Então, o 23 vai falar da União, União, vai falar de estados, vai falar de Distrito Federal e de municípios, certo? E vai falar deles o quê? Dizendo o seguinte, que é competência da União, é competência dos estados, é competência do Distrito Federal e é também competência dos municípios proporcionar os meios de acesso aos bens como cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa, inovação, ou seja, ampliar aí as possibilidades dessas esferas, né? Então, vai caber à União, Estados, Distrito Federal, municípios, o quê? Proporcionar os meios de acesso a esses bens, né? Ao bem cultural, ao bem educacional, à ciência e tecnologia. Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios têm que proporcionar os meios de acesso, certo? Como é que as pessoas vão acessar a cultura? Como é que as pessoas vão acessar a educação, a tecnologia, a ciência, a pesquisa, enfim. Aí, cada esfera vai dar conta da sua responsabilidade, certo? E a gente tem também o artigo 24, que vai falar também da União, vai falar dos estados e vai falar
do Distrito Federal. E vejam que o 24, ele não fala dos municípios, tá? Então, presta bem atenção, faz uma marquinha aí nas suas anotações, no seu caderno, porque o 24 não fala dos municípios. E isso, às vezes, pode cair em banca. Tá? Porque ele vai dizer o seguinte, que cabe à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar, ou seja, elaborar as leis, tá? Ó, legislar sobre a educação, mas de uma maneira concorrentemente, ou seja, em acordo com outra esfera. E aí vai legislar não só sobre a educação, mas sobre a educação, sobre a cultura, sobre o ensino, sobre esportes, sobre ciência, enfim, vai abordar aí uma série de áreas, né, de desenvolvimento, de inovação, tecnologia e também de pesquisa. E se a gente olhar assim para esses artigos, a gente vai esbarrar também no artigo 30 da Constituição. O artigo 30, ele fala especificamente dos municípios. E ele fala que o município tem que manter a cooperação técnica, tá? Então, vou marcar aqui em cima, ó, o artigo 30 vai falar dos municípios, tratando da cooperação. Grava esse nome, porque essa cooperação técnica são os acordos que os municípios fazem aí com os estados e também com a União, para dar conta de acordo não só técnico, né, mas também financeiro. Então, a cooperação técnica da União com os estados para os programas de educação infantil e também de ensino fundamental, tá? Então, esses acordos da cooperação técnica, aqui, ó, é só para educação infantil e ensino fundamental, ok? Fundamental, certo? Belezinha? Bom, agora nós vamos dar uma passada nos artigos que mais caem, né, nos concursos a respeito da Constituição Federal. Por exemplo, o artigo 205. 205. Por que ele cai? Porque ele fala da educação, ó, ele fala da educação como um direito, tá? Ó, é um direito. É um direito de todos. Quando fala todos, é todos. É o brasileiro nato, é o migrante, é o imigrante, não interessa de onde veio, está aqui no território nacional, é um direito à educação. E como é um direito de todos, consequentemente, e na contrapartida, é o que? É um dever. Então, ó, é um direito de todos. E aí, porque ele é um direito de todos, é um dever do Estado, tá? E aqui, Estado, a gente está colocando com letra maiúscula para representar não só os entes federados, mas todas as esferas. Quando fala de Estado, estou falando também de município, estou falando da União, tá? Então, estou generalizando, por isso a letra maiúscula. Então, é um direito de todos, é um dever do Estado. É um dever do Estado, mas é um dever também da família, é um dever do Estado e da família, porque o Estado não vai entrar nessa sozinho, certo? É também com a colaboração da sociedade, e a sociedade não vai entrar com toda essa responsabilidade, mas ela vai incentivar e colaborar. Então, a sociedade, né, também entra aí. Para quê? Né? Por que Estado, família e sociedade vão trabalhar juntos, né?
para dar conta aí da educação. Para que tudo isso? Porque pretende-se com esta educação, o pleno desenvolvimento da pessoa, né? O pleno desenvolvimento da pessoa, tá? Seu preparo para o exercício do quê? Isso mesmo, da cidadania, tá? E tem mais, vai falar do seu preparo para a cidadania, né? Vai falar, né, do desenvolvimento pleno da pessoa, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, tá? E qualificar, qualificação para o trabalho, certo? Então, a gente não pode esquecer que a Constituição, ela fala também, né, aí do trabalho e é onde? É no artigo 205. Logo na sequência, a gente tem um outro artigo também bastante explorado pelas bancas, que é o 206, e o 206 é um artigo longo, nós não vamos nos deter aqui, eu vou só passar ele bem por alto, mas é um artigo longo e que cai em muitos concursos, porque ele fala dos princípios da educação, tá? Ele vai falar dos princípios que a educação tem que ser ministrada sob determinados princípios, né? E quais princípios são esses? Olha, igualdade de condições, não só no ingresso, né, no acesso, mas na permanência desses estudantes, das pessoas na escola, e o que pressupõe uma qualidade de ensino, certo? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Fala também do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e da coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Fala também da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, fala da valorização do profissional do ensino, que isso tem que ser garantido pela lei, né, na carreira do magistério, com piso salarial profissional, ingresso só por concurso público de provas e títulos, tá? Ganhando aí um aspecto jurídico, né? Assegurado o regime jurídico único para as instituições mantidas pela União. Fala também da valorização dos profissionais do ensino, e isso também garantido na forma da lei, de acordo com a carreira do magistério. Ou seja, vai entrar com um salário, né, com um piso salarial, mas vai ter condições de progredir na carreira de acordo com o plano de carreira de magistério, entrando, evidentemente, como eu já falei, né, só por concurso público de provas e título. Fala também da valorização dos profissionais, e aí não são só dos professores, mas dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, de acordo com o plano de carreira, com um ingresso também só por concurso público, nas redes públicas. Rede particular é outra coisa, eles podem ou não fazer concurso público, quando a rede é muito grande, ela estabelece sim concursos públicos, tá? Até porque é uma maneira mais ágil, né, de você selecionar as pessoas melhor preparadas para isso. Fala também como princípio, né, o artigo 206, da gestão democrática das escolas públicas, tá? Escolas particulares, filantrópicas e comunitárias, elas podem ter um outro tipo de gestão, mas a gestão da escola pública é democrática, assim determinado em legislação. Fala também de garantia do padrão de qualidade, de piso salarial para os profissionais da educação, não só para os professores, né? Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, tá? E fala também das categorias dos profissionais de educação, né? De tempo, de plano de carreira, das pessoas que trabalham para a União, para os estados, Distrito Federal e municípios, ok? E fechando aí, a gente tem também, bastante importante, o artigo 208,
Ó, o 208, por que é legal citar o 208? Porque ele fala de algumas garantias, né? Que é o dever do Estado, ele vai ser efetivado de acordo com determinadas garantias, tá? Vai falar de garantias. Quais garantias? Vai citar lá várias, mas a maior delas, né, que toda hora está sendo consultado aí pelas bancas e elas fazem algumas pegadinhas, é da educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos. Certo? Vamos lá resolver a questão e ver como é que esses assuntos todos caem nas provas? Bora lá comigo. Vamos aí? Ó, primeira questão, 2017, Universidade Federal de Mato Grosso. Ó, a coluna numerada apresenta os entes federados responsáveis pela organização da educação nacional e as frases, suas respectivas incumbências em termos da LDB 93 e 94, numere as frases de acordo com os entes federados. Olha, você pode estar me perguntando, puxa, professora, mas uma questão falando da LDB, sendo que a gente está estudando hoje a Constituição Federal. Bom, nós acabamos de ver que a Constituição Federal determina que somente a União vai emitir as leis, né? Vai tratar da normativa, vai legislar sobre a educação nacional. Portanto, a LDB não pode jamais ferir a Constituição. Então, tem que estar em consonância e a gente vai ver se isso procede. Então, número 1 para a União, número 2 para estados, número 3 para municípios. Vamos lá. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Definir com os municípios, olha, definir com os municípios. Quem é que define com os municípios? Já está dando aqui uma bela dica, né? Não são os estados, né? Os estados que definem com os municípios, né? Aquela questão da parceria, da cooperação técnica, ó, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendidos, recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público, ou seja, o que é que vai entrar o Estado, o que é que vai contribuir com o município, elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e a dos seus municípios. Pronto, aqui matou. Né? Aqui realmente é estados, né? Porque se eu estou falando dos seus municípios, eu só posso estar falando dos estados. Portanto, a primeira frase é número 2. Bom, toda vez que tem questão assim de associar, a gente tem que ir fazendo junto. Lê a primeira frase e já corre lá nas alternativas para ver se a gente elimina alguma. Beleza? Vamos lá? Ó, começa com 1, já sei que não é a minha alternativa. Então, já eliminei a letra A. Letra B, começa com 1 também. Então, já também eliminei, porque se ações e seus municípios só pode ser dos estados. Letra C, fala do 3. Também não é. Bom, olha só a sorte que nós demos aqui. A gente já matou a questão com uma única frase. Se você está fazendo a prova, ó, é hora de correr, porque o tempo que você gastaria para ler as outras frases, você vai se dedicar a uma questão um pouco mais complexa. Então, otimiza aí e corre para a próxima. A gente aqui está estudando, então nós vamos ver cada uma dessas frases. Beleza? Então vamos lá. Ó, organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos estados. Bom, se eu sou um órgão e eu tenho que integrar aos estados e à União, eu sou quem nessa esfera? Eu sou o município, né? Porque se eu sou estado, eu não vou integrar com os demais estados, porque cada estado é independente, né? Então, estou falando do município que está aí se integrando com estados e com União, portanto, já matei aqui a segunda frase, realmente é
do município. Mas vamos terminar, ó, oferecendo educação infantil em creche pré-escola, beleza? E com prioridade, ensino fundamental. Realmente, a prioridade do município é o ensino fundamental. Permitida atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades da sua área de competência. Qual é a área de competência? Ensino fundamental, né? Creche e pré-escola. E com recursos acima dos percentuais vinculados pela Constituição Federal, que no caso aqui é 25%. Então tem que ter um percentual acima de 25%, que é o que determina a Constituição, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então aqui a gente está falando realmente de municípios, certo? Vamos lá para a última frase. Elaborar um Plano Nacional de Educação. Quer dizer, quem é que faz o Plano Nacional de Educação, se não a União? Então, já matamos aqui mesmo, né? Ó, elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com estados, Distrito Federal e municípios. Perfeito, é a União que faz isso. Tá? Prestar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e municípios para o desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e atendimento prioritário à escolarização obrigatória, exercendo a função redistributiva e supletiva. Quem faz isso é, sim, a União, de acordo com a Constituição que nós acabamos de ver, né? Então, efetivamente, é nosso gabarito correto é o gabarito letra D de 2, 3, 1, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo. Vamos lá fazer mais? Olha aqui, 2017, Banca CESP. A CESP adora, aliás, ela prima, né? Ela praticamente só faz questões desse tipo, de julgue o item, né? De certo ou errado. E aí, tá certo ou tá errado? O quê? Vamos ler? Ó, José é casado com Maria. Bom, a gente já tá vendo que tem uma historinha aqui, né? Ó, ambos são cidadãos brasileiros e residem no Distrito Federal. José trabalha durante o dia e faz curso superior em uma instituição pública. O que está querendo dizer aqui? Que o José está estudando numa faculdade pública, está fazendo uma universidade pública. Maria não concluiu o ensino médio, porque teve que dedicar-se à família, mas pretende dar continuidade a seus estudos. Ok, ela não está estudando, mas quer estudar. Juntos, José e Maria têm 2 filhos, o Igor, que tem 2 anos de idade, e a Lara, de 4 anos de idade. Então, olha, a Lara tem 4 e o Igor tem 2. Relativamente a essa situação hipotética e ao direito à educação, então, olha, aqui nós estamos falando do direito à educação, julgue o item subsequente à luz das disposições da Constituição, da Lei de Diretrizes e Bases, constitucionalmente, o Distrito Federal deve garantir a oferta gratuita de educação básica para que Maria, mesmo com mais de 17 anos, porque aqui ninguém falou a idade da Maria, mas pressupõe-se, né? Ele aqui está afirmando que ela tem mais de 17 anos de idade, possa concluir o ensino médio. E aí, é direito da Maria, com mais de 17 anos, concluir o ensino médio? Perfeitamente, está corretíssimo, tá? A Maria tem sim o direito a EJA, tá? É direito. E não importa se o José está na UNB, né, que é a Universidade de Brasília, que é lá do Distrito Federal, não interessa se ele está em alguma universidade federal, não interessa, tá? Se ele está estudando em outro estado e fazendo outra universidade pública, ele está sim, né? Ó, fazendo um curso superior numa instituição pública. E não interessa se o Igor, que tem 2 anos, tem direito à creche,
tá? Ele tem direito à creche. E a Lara, que já está com 4 anos, tem direito à educação infantil na pré-escola, tá? Não interessa, a família inteira tem o direito à educação. E a Maria, sim, tem o direito, porque ela tem aí, né, mais de 17, porque dos 4 aos 17 é a educação básica regular, mas a EJA também é um direito do cidadão, no caso da cidadã Maria, certo? Então a nossa alternativa está correta. Belezinha? Vamos fazer a 3? 2021, Banca MEOESC, Prefeitura de Palma-Sola, Santa Catarina, professor do 1º ao 5º ano. A Constituição Federal Brasileira determina os princípios sob os quais o ensino ministrado e, analisando os itens abaixo, podemos identificar que não consta entre esses princípios a opção. Então, estamos procurando a opção errada. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. Isso aqui está correto, porque sim, é um princípio, né? O piso salarial. Então, não é a alternativa que estamos procurando. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Também está correto, né? Há que se garantir aí, como princípio, artigo 206, né? Condições de acesso, que é o ingresso, né? E a permanência, né? E ainda falei da permanência com qualidade, né? Pressupõe qualidade. C. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Isto aqui também está correto. Portanto, só pode ser a nossa alternativa errada, mas aqui no caso é a certa, né? Para assinalarmos, a alternativa D. Vamos ver? Ó, garantia do direito à educação e à aprendizagem no período que compreende a educação básica. Direito à educação e à aprendizagem, garantia do direito à educação, não é só no período que compreende a educação básica, mas é ao longo da vida, no ensino superior, é garantia do direito à educação. Não quer dizer que o Estado é obrigado a oferecer, né? Ele até oferece. Tem menos vagas, portanto, tem aí o vestibular. E ele fala que é de acordo com a capacidade de cada um. Capacidade de cada um é isso. É prestar o vestibular de uma universidade pública, o Enem, o SISU, enfim, e ingressar aí numa universidade pública, porque a oferta de vagas para essas faculdades também já existe. E o nosso gabarito correto, portanto, da questão 3 é gabarito D. E aí, tá dando tudo certo com você? Assim que eu gosto, gabaritando. Vamos lá. Aí, vamos fazer uma questão de 2022, da VUNESP, da Polícia Civil de São Paulo, delegado de polícia. Ah, mas cai questão de educação para delegado de polícia? Cai. Vamos ver? Porque, afinal de contas, eles têm que dar conta aí, né, de estudar a Constituição. Vamos lá. Ó, assinale a alternativa que está em conformidade com os mandamentos constitucionais sobre o direito à educação no Brasil. Então, vamos ver os direitos à educação. A. É dever do Estado o atendimento ao educando em todas as etapas da educação? Bom, em todas as etapas da educação, a gente já viu que não, né? Não é um dever do Estado, é de acordo aí com a capacidade de cada um. Então, isso aqui está equivocado, não é em todas as etapas, tá? B. O ensino é livre à iniciativa privada, ok, a qual pode se submeter, né, à avaliação de qualidade pelo poder público. Bom, ele é livre, sim, à iniciativa privada, né? Podem coexistir iniciativa privada e pública, mas ela não pode se submeter à avaliação de qualidade, tá? Então, isso aqui também está equivocado, certo?
C. O Estado não poderá destinar recursos públicos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Também está equivocado, porque o Estado pode sim destinar recursos públicos para as escolas comunitárias, para as confessionais ou filantrópicas, ok? D. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino médio e na educação infantil. Prioritariamente no médio, município, nananina, prioritariamente no ensino fundamental, certo? E na educação infantil. Então, só nos resta realmente a alternativa E, tá? A União, os estados, Distrito Federal e municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Perfeito. Estados, Distrito Federal e municípios, né, vão redistribuir, vão realocar as verbas, né, vão dar conta aí de passar recursos, normalmente recursos financeiros. Então, a alternativa correta, a alternativa E. Bora lá fazer a última? Olha aí, 2022, banca FCC, né, Fundação Carlos Chagas, para SEDU do Espírito Santo, né, Secretaria de Educação do Espírito Santo, prova para professor e pedagogo. Vamos lá. A Constituição Federal dispõe no seu artigo 206, a gente já viu, né? Por alto, mas vimos, ó, princípios que fundamentam a educação brasileira. Apresenta corretamente princípios definidos no seguinte artigo. A. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ok. Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, plano de carreira, com ingresso, com concurso público, de provas ou por indicação. Nossa, estava indo tudo bem, né? Até aqui. Porque ou por indicação. Não, indicação já foi. É prova e títulos, tá? Então, não é a nossa alternativa. B. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Ok. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Ok. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Ok. É a nossa alternativa, mas a gente vai ver as demais, porque vai que tem uma que contempla mais, né, algum outro princípio. Aí você tem que procurar sempre a alternativa mais completa, tá? Porque aqui não estão todos os princípios, ok? Então, vamos lá. Alternativa C. Gestão democrática do ensino público, ok. Na forma da lei, perfeito. Garantia do padrão de qualidade, centralização dos recursos financeiros pela União. Ó, centralização dos recursos pela União, não. Cadê a capacidade distributiva e redistributiva? Então, já caiu por terra essa nossa alternativa. D. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. Ok. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Ok. Autonomia para as instituições escolares elaborarem o seu próprio currículo. Para as instituições elaborarem o seu próprio currículo, menos, né? Porque, afinal de contas, a gente tem aí a BNCC que vai orientar. Cada escola, sim, vai acabar fazendo ali o seu currículo, mas ela não tem autonomia, tá? Ela não tem autonomia porque a BNCC vai dizer em competências, vai dizer em habilidades. Então, ela precisa ser respeitada, portanto, não é autonomia total. Vai falar de parte diversificada, de parte comum, o que tem que ter na parte comum, qual é a proporção, enfim, né? A gente já viu que não temos aí uma autonomia, né? Não dessa forma.
Seria bom, né? Mas não é. Ó, igualdade de condições para acesso e permanência da escola, beleza. Valorização dos profissionais da educação, garantidos na forma da lei. Planos de carreira elaborados pelo governo federal. Plano de carreira elaborado só pelo governo federal? Não, né? Cadê aí estados? Ó, estados. Cadê aí Distrito Federal? Cadê aí municípios que também fazem os seus próprios planos de carreira? Então, efetivamente, a nossa alternativa correta é a alternativa B, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui junto comigo. Não foi? Ah, isso aí. Bom, vamos ficando por aqui. Você já sabe, quer ver algum assunto aqui no canal? Escreve aqui nos comentários, deixa a sua opinião, deixa o assunto que você quer ver tratado aqui no canal. E não esquece de compartilhar o vídeo aí com outras pessoas para fazer esse vídeo chegar a outras pessoas que merecem e querem estudar aí. Tá bom? Beijo grande, muito obrigada por me acompanhar aqui.